Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, meus queridos ouvintes, eu quero te convidar neste momento para a palavra de Deus. Eu quero ler neste momento 3 versículos na Bíblia Sagrada que se encontra no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 3. Eu quero ler os versículos 16, 17 e 18 para nossa meditação, edificação e regra de fé. Está escrito: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, temos lido aqui 3 versículos na Bíblia Sagrada que nos traz o relato acerca de Ananias, Misaías ou Misael e Azarias, esses 3 jovens que tiveram aí os seus nomes mudados lá na Babilônia para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas mudaram os nomes de Ananias, Misael e Azarias, mas não mudaram ali o seu coração, não mudaram ali a sua confiança em Deus. E a Bíblia nos diz que ali na Babilônia, no campo de Dura, o rei Nabucodonosor levantou ali uma grande, enorme estátua de ouro. E o rei Nabucodonosor baixou um decreto ali que todos deveriam se prostrar diante daquela estátua de ouro para consagração, para consagrar aquela imagem, aquela estátua de ouro. E foi convidado aí todas as autoridades da época para se prostrar diante daquela estátua de ouro e para adorar, para a consagração. E no decreto, todas as autoridades e todos que estivessem ali para adorar aquela estátua, para consagrar aquela estátua, quando ouvisse o som dos instrumentos, era para se prostrar. Os instrumentos iriam entrar em ação, os instrumentos iriam tocar, e quando todos que estivessem ali ouvissem o som dos instrumentos, eram ali para todos se prostrar e adorar aquela imagem, aquela estátua de ouro que estava sendo levantada ali no campo de Dura, na Babilônia, através do rei Nabucodonosor. Mas ali aqueles 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, volto a repetir que tiveram os seus nomes mudados ali para Sadraque, Mesaque e Abednego, serviam a um Deus todo-poderoso,
eles serviam ao Deus que fez os céus e a terra, o Deus que tem todo o poder. E quem serve a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus soberano, o Deus grande, o Deus dominador de todo o universo. Quem serve a Deus não se prostra diante de estátua. Quem serve a Deus verdadeiramente não se prostra diante de estátua de ouro, de imagem de escultura para adorar, porque ele só adora a Deus, só louva a Deus, só glorifica a Deus. Aleluia! E foi observado ali que os 3 jovens não estavam ali para se prostrar diante daquela estátua de ouro. Observaram, não contemplaram, não viram ali aqueles 3 jovens, e ali foram diretamente ao rei Nabucodonosor, e passaram ali para o rei Nabucodonosor, que os 3 jovens não fizeram conta ali da sua estátua de ouro que ele estava levantando, consagrando ali no campo de Dura, na Babilônia. E ali o rei muito indignado, irado, mandaram chamar ali Sadraque, Mesaque e Abdenego. E quando aqueles 3 jovens chegaram na presença do rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor irado, o rei Nabucodonosor indignado, aleluia, se dirigiu as palavras para aqueles 3 jovens, aleluia, e disse que era para eles se prostrarem. E no decreto, o rei havia decretado que se ouvissem o som dos instrumentos e não se prostrasse, quem não se prostrasse diante daquela imagem, diante daquela estátua de ouro, iam ser na mesma hora lançados na fornalha de fogo ardente. E aí você que nos ouve neste momento, qual a sua decisão? Se prostrava diante da imagem de escultura, se prostrava diante da estátua de ouro, ou não se prostrava, preferia ali, aí, continuar com Deus? E aí, qual era a sua decisão? Aleluia! Olha, lá no Evangelho de São Mateus, a Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele se expressa e diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque Jesus dissera desta forma: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, é porque, meus queridos irmãos e amigos, aleluia, vai surgir na terra o princípio das dores, e já está iniciando já. Vai haver muitas coisas na terra, aleluia, que só os salvos, libertos, os adoradores a Deus, o Todo-Poderoso, aleluia, é que vão resistir, é que vão perseverar e não vão se dobrar, aleluia, diante de perseguição ou diante de qualquer coisa aqui na terra, a não ser diante de Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia! Jesus, ele disse no Evangelho de São Mateus que próximo da sua vinda e do fim do mundo haverá pestes, enfermidades, terremotos em vários lugares, haverá fomes, haverá perseguição. Mas disse Jesus Cristo: isto aí é tão somente o princípio das dores. Aleluia! Aí vai se realmente notar e ver quem é e quem não é, porque quem não é irá se prostrar, irão ser vencidos, mas quem é não irá se dobrar. Quem é realmente verdadeiro cristão irá continuar servindo a Deus, louvando a Ele, adorando a Ele, confiando no Senhor. Aleluia! E por isso que Jesus se expressa e diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Sadraque, Mesaque e Abdenego não se deixou vencer, aleluia, pelas afrontas do rei Nabucodonosor. Perceba aqui
onde nós lemos que Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam para o rei e disseram o seguinte: eles disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Em outras palavras, não nos interessa. Não vamos discutir sobre este negócio. Não vamos conversar sobre este negócio porque não nos interessa. Não é de importância nossa. Aleluia. Aí Sadraque, Mesaque e Abdenego diz para o rei: eis que é o nosso Deus. Eis que é o nosso Deus, a quem nós servimos. É quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Porque quem confia em Deus não precisa estar discutindo. Quem confia em Deus não precisa estar dando satisfação a ninguém. Não, Senhor e não, Senhora. Quem confia em Deus, confia, permanece. Aleluia. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam para o rei e disseram: não necessitamos de te responder sobre este negócio, porque nós servimos a Deus. Perceba aqui que Sadraque e Abdenego disseram: eis que o nosso Deus é a quem nós servimos. A quem nós servimos é quem nos pode livrar. Ele diz: é quem nos pode livrar. E ele complementa com toda a convicção, com toda a certeza, dizendo: ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Veja a convicção, veja a certeza desses três jovens de ter a convicção de que Deus os iria livrar do forno de fogo ardente. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abdenego tinham essa convicção, esta certeza que Deus iria os livrar. Por quê? Porque eles serviam ao Senhor. Eis aí o segredo. Porque eles confiavam no Senhor. Porque eles confiavam no Senhor. Porque eles serviam ao Senhor. Eles tinham compromisso com o Senhor. Tem muita gente aí que não tem compromisso com o reino de Deus. Tem muita gente aí que não tem compromisso com a palavra de Deus. Tem muita gente aí que não tem compromisso com os céus. Tem muita gente aí que não tem compromisso com Deus. Aleluia. E por não ter compromisso com Deus, quando vem as lutas, dificuldades, problemas, perseguições, já se prostra, já se entrega, já se dá por vencido, já se dá por vencida. Mas quem serve a Deus com sinceridade e com verdade, aleluia, quem tem compromisso com Deus, não se curva, não se prostra diante das adversidades, mas continua firme, servindo, seguindo e confiando no Senhor. Aleluia. Eis que é o Deus que nós servimos. Aleluia. Quem serve a Deus com sinceridade e com verdade não se prostra, não se dá por vencido, não recua, não volta atrás, não desiste, prossegue e Deus dá vitória. Aleluia. A pergunta é: como é que você está servindo a Deus? Você está servindo a Deus? Você tem compromisso com Deus? E de que forma aí você está servindo a Deus? Aleluia. E a Bíblia diz que o rei ficou irado. Nabucodonosor ficou irado, mas muito irado e indignado, e mandou aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Aleluia. E jogaram os 3 jovens amarrados na fornalha de fogo. Mas você sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quem jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo ardente, só com a quintura caíram prontos, já mortos. E os 3 jovens que foram jogados na fornalha de fogo
A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça eles tinham, não lhe queimaram nada. Aleluia, porque o quarto homem estava lá com ele. Jesus Cristo estava com eles lá, guardando, protegendo. Quem é fiel a Deus, quem confia em Deus, o Senhor sempre estará com ele, guardando, protegendo e dando vitória. Aleluia. Fica aí com esta palavra para o seu coração.